Olá, amados e amadas, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos, mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal e que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, boa tarde. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo Jesus, o bispo capelão Sérgio Ferreira. E agora, nessa oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nessa tarde, através dessa reflexão. E a nossa nova reflexão de hoje é sobre a cobra e o serrote. Uma cobra entrou numa carpintaria. Enquanto rastejava-se para os cantos da carpintaria, ela passou por cima de um serrote e feriu-se um pouco. No momento, ela virou-se e mordeu o serrote. E mordendo o serrote, a cobra se feriu-se pela segunda vez e dessa vez gravemente na boca. Então, não compreendendo o que lhe estava acontecendo e pensando que o serrote a atacava, ela decidiu enrolar-se à volta do serrote para sufocá-lo com todo o aperto do seu corpo. E apertando com todas as suas forças, é assim que, infelizmente, a cobra acaba por ser morta pelo serrote. E por causa da sua raiva ou da sua ira, ela terminou pagando com a sua própria vida. Queridos e queridas, olha só o que eu quero compartilhar com vocês na tarde deste dia. Agora prestai-vos bem atenção. Olha o que a Bíblia, ela nos ensina através dessa reflexão de hoje. Mas antes, olha só o que eu quero falar para você, certo? Mas antes, a ira ou a raiva, ela faz parte dos 7 pecados capitais. Você já ouviu falar sobre isso? Já? Quase todo o globo terra, onde tem mídia, certo? Onde tem comunicação, quase todos conhecem sobre os 7 pecados capitais. Quase todos conhecem, entendeu? Então eu quero mostrar para você o seguinte, veja só. Vejam mais ou menos o que essa reflexão quer nos mostrar nessa tarde, tá certo? Então escute só. Vejam, os 7 pecados capitais são: primeiro, soberba; segundo, a avareza; terceiro, a inveja; quarto, a ira, que é onde a gente vai falar, certo, nessa reflexão de hoje, certo? Quinto, a luxúria; sexto, a gula; e o sétimo é a preguiça. Então vejam só, os 7 pecados capitais são, segundo a doutrina católica, os principais erros ou vícios que dão origem às diversas ações pecaminosas cometidas pelas pessoas. Em outras palavras, louvado seja Deus, pode-se dizer que elas são a raiz dos pecados
os líderes das más ações e dos maus pensamentos. E tem mais uma coisa, o termo capital, eu pude pesquisar, entendeu? E absorvi esse conhecimento, que o termo capital tem origem na palavra latina caput, que significa cabeça, ou seja, parte superior do corpo. Então, amados, vejam só, para a gente não tomar muito tempo nessa reflexão. Então, vejam só, o quarto pecado capital, que é a ira, raiva ou fúria, é uma manifestação intensa de indignação que pode levar a agressão verbais ou físicas, certo? O oposto da ira nada mais é do que a paciência. E são poucos que no momento da ira ou da raiva, igual a essa cobra, certo? Que conseguem ter paciência. Então me escutem, a ira humana é um dos pecados capitais. E há muitas passagens nas páginas seletivas do livro em que nós, daqui a pouco, vamos acabar de ler, tá certo? Então, olhe só, há muitas passagens bíblicas que abordam o vício da pessoa irritadiça, entendeu? Iracunda ou violenta, é como a Bíblia trata, certo, a respeito da ira. Então, olhe só, lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 18, está escrito algo que eu quero compartilhar com vocês, certo? É o que se vê, por exemplo, nesse livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 18, que está escrito assim, ó: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Louvado seja Deus. Também, meus queridos, lá no livro dos Salmos, de número 37, versículo 8, também está escrito assim, ó. Nós lemos nesse versículo um conselho muito importante que é direcionado à pessoa irritadíssima. Louvado seja Deus. Está escrito dessa forma, ó: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Louvado seja Deus. Mas muitos se falam, certo? Sobre esse assunto, mas não querem colocar em ação ou em evidência na sua vida, tá certo? Mas muito se fala também da ira divina. Pessoas ficam dizendo, o bispo está falando sobre a ira, ódio, raiva, mas também o nosso Deus, ele se ira. É verdade, eu concordo com você em gênero, número e grau. Muitas pessoas falam também sobre a ira divina, mas deixa eu te dizer uma coisa, não vamos confundir uma coisa com a outra. Por quê? Porque preste bem atenção, a ira divina é totalmente diferente. Sabe por quê? Para nós, os cristãos, ela é a reação legítima de Deus contra o pecado, amados. A ira de Deus é contra o pecado, mas maior que a sua ira, louvado seja Deus, é o seu amor, que perdoa aqueles que se arrependem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer outra coisa, mas existe uma observação, certo? É para quem se arrepende mesmo, de corpo, alma e espírito, para ir morar onde? Para ir morar nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque, louvado seja Deus, lá na carta de Paulo escrita aos Romanos, lá no capítulo de número 1 e versículo de número 18, Paulo escreveu e está escrito assim, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aí é onde predomina a ira de Deus. A ira de Deus é totalmente diferente da ira humana. Aleluia! A ira de Deus é sobre o pecado.
A ira de Deus, amados, aleluia, é contra os homens que detêm a verdade em injustiça. Então, para finalizar essa reflexão dessa tarde, meus amados, eu quero falar sobre essa moral, ou sobre a moral dessa reflexão, tá certo? Então, olha só, a moral dessa reflexão é a seguinte: às vezes reagimos na raiva, pensando que magoar aqueles que nos fizeram mal, mas depois percebemos que estamos ferindo a nós mesmos. Na vida, às vezes, é melhor ignorar situações, pessoas e ofensas. Aleluia! Às vezes, amados, é melhor não reagir para não sofrer consequências que podem ser, por vezes, irreversíveis e catastróficas na minha e da tua vida, tá certo? Então, que Deus te abençoe, tá? Coloque esta reflexão em ação e em evidência na sua vida, e veja que nessa tarde Deus está falando com você através dessa reflexão. E delicadamente, o bispo capelão Sérgio Ferreira e a minha digníssima esposa, missionária Juliana, nós deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor bem calorosamente para todos vocês. Amém e graças a Deus.